Pessoal, hoje nós vamos estudar o método de Gauss-Seidel com relaxamento, né? Na última videoaula, nas duas últimas, nós estudamos o método de Gauss-Seidel, que é um método iterativo, né? Trata-se da mesma abordagem de Gauss-Seidel, né? No entanto, cada vez que a gente calcula uma variável, a variável i, nós corrigimos ela de um fator lambda, certo? Então, como é que se faz essa correção? Segundo essa expressão, imagina que o lambda é 0,5, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o x e o i é 1, então eu tenho x1 é igual a 0,5 vezes o x1 novo, que foi o que eu acabei de calcular, mais 1 menos 0,5, que é o x 1 menos 0,5, que vai dar 0,5, vezes o x1 antigo, né? Então, note, lambda 0,5 vezes x1 novo, mais 1 menos 0,5 dá 0,5 também, vezes xi velho, que é o da interação anterior. Então, agora, o meu xi que eu acabei de calcular, né, na equação i, eu acabo substituindo ele, né, por uma média ponderada, nesse caso, entre o valor atual dele e o valor anterior que eu tinha, né? Pode ser a condição ou as aproximações iniciais ou da iteração anterior, se eu tiver uma iteração superior à primeira, né? Quando o lambda varia entre 0 e 1, certo? Nós dissemos que é um subrelaxamento, né? Note que o valor do xi, da nova estimativa do xi, ele, por exemplo, se o lambda for 0,7, né, ele vai ser 70% do valor novo, né, e 1 menos 0,7, 30% vai ser do valor velho, né? Então, indo mais na direção do novo, né? Mas mesmo assim, ele vai considerar na nova avaliação dessa minha variável o valor anterior, da iteração anterior, né? Certo? Não vai deixar o método evoluir muito rapidamente, certo? Então é como se fosse um freio, né? O subrelaxamento. Isso faz com que a variável, em vez de tu atualizar com o próprio valor dela, tu faça uma média, né? Ponderada, nesse caso entre 0 e 1, entre o valor atual e o valor antigo, né? Vamos supor que o método tem oscilações, né? Oscile muito, por exemplo, a solução é 2, ele vai para 3, depois vai para 1, depois vai para 2,5, depois vai para 1,5. Então, nesse caso, se tu usar um subrelaxamento, ele pode eliminar essas oscilações e fazer o método convergir mais rápido, certo? Ou ele também pode ajudar, no caso do subrelaxamento, quando o sistema não converge, né? Então, ele é um sistema que tem uma tendência para não convergir, o subrelaxamento pode ajudar na convergência, certo? Se eu usar um lambda maior que 1, tá? Entre 1 e 1,2, eu posso acelerar a convergência. Então, vamos supor que um sistema que já está convergindo e eu quero acelerar a convergência dele, né? Então, eu posso usar um fator do lambda entre 1 e 1,2 para acelerar a convergência. Em geral, o valor de lambda, pessoal, tanto faz se é subrelaxamento ou sobrerelaxamento, ele é obtido empiricamente quando eu tenho que resolver um sistema várias e várias vezes, né? Eu tenho um software para resolver algum problema e eu tenho um sistema final de equações que é sempre muito semelhante, né? Então eu posso usar um fator lambda adequado para o meu sistema para melhorar a convergência, né? Ou para fazer ele convergir, né? Ou para no sistema que já está convergindo para acelerar a convergência. Então a gente faria um sobrerelaxamento, certo? Então eu vou copiar essa expressão aqui, ó, principal, essa aqui. E agora nós vamos fazer um exemplo, certo?
É exatamente o mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo que a gente resolveu com eliminação de Gauss. E nós chegamos na solução exata, essa aqui, menos x1 menos 2, x2 5 e x3 2, certo? Esse sistema AXB aqui. A gente resolveu com Gauss-Seidel, sem relaxamento, Gauss-Seidel normal, e fizemos 3 iterações na videoaula anterior, e eu mostrei os resultados para a 10ª iteração. Na 10ª iteração ele ficava com erro abaixo de 1% para todas as variáveis, né? E nós chegamos numa solução bem razoável, né? Então, depois de 10 iterações, nós conseguimos chegar numa solução com erro abaixo de 1%, com o método Gauss-Seidel normal, né? Então, eu vou usar agora exatamente o mesmo problema, tá? Que seria esse probleminha aqui, né? Aqui a gente já isolou o x1, note que o método Gauss-Seidel, a gente tem que a mesma técnica de Gauss-Seidel, só que usando subrelaxamento ou sobre-relaxamento, certo? Então a gente isola o x1 na primeira equação, está isolado aqui, ó, 4 menos, né, 2x2 menos x3 dividido por 4, que é a diagonal, está aqui, né? x2 na segunda equação, 8, aqui, menos 2x1 menos 1x3, está lá dividido pelo termo da diagonal, que é 2. Depois isola o x3 na última, né? Então 12, aqui o 12, ó, menos x1 menos 2x2, menos x1 menos 2x2, e é 2x3, então passo o 2 para o outro lado dividindo, está isoladinho aqui. Então essas expressões continuam iguais ao método Gauss-Seidel tradicional, certo? Nós vamos fazer, a gente sabe que converge, porque a gente já fez esse problema aqui com o Gauss-Seidel, ele convergiu. E o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, vamos usar o método Gauss-Seidel com relaxamento, no caso eu vou fazer um sobre-relaxamento, vou usar o lambda de 1,2, para tentar conseguir uma convergência mais rápida, certo? Ele demorou 10 iterações para convergir. Nós vamos partir das mesmas aproximações iniciais e vamos usar um lambda igual a 1,2, que caracteriza um sobre-relaxamento, certo? Então, vamos fazer a primeira iteração. Vamos começar aqui com a primeira iteração, né? Aqui a gente tem a expressão principal, né, para usar, certo? E vamos lá, vamos começar a fazer a primeira iteração. Então vamos lá, x1 igual a 4 menos 2 vezes x2. Bom, isso aqui é a iteração 1, né, pessoal? Então vamos escrever aqui, ó. Iteração 1, né? Então a gente vai usar essas condições iniciais aqui, né? Então, iteração x1, 4 menos 2 vezes x2. x2 é 0. Né? Menos x3. x3 também é 0. Né? Dividido por 4. Então, 4 menos 2, x2, que é 0, menos x3, que é 0, dividido por 4, né? Então, 4 dividido por 4 aqui vai dar 1. Certo? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou atualizar o valor do x1, certo? Eu vou usar o x1. Vou usar aqui um n de novo, tá? x1 novo vai ser igual ao lambda. Bom, o lambda é 1,2, né? 1,2 vezes o x1 novo, mais, bom, 1 menos 1,2 vai dar menos 0,2, né? Então aqui na verdade fica menos menos 0,2 vezes o x1 velho, certo?
Então, 1,2 vezes o x1 novo, né? Menos 0,2 vezes o x1 velho. Então, vamos lá. 1,2 vezes o x1 novo, ou seja, o que eu acabei de calcular, que é 1, né? Menos 0,2 vezes o x1 velho. Qual é o x1 velho? O x1 velho é da iteração anterior. Como eu estou na primeira iteração, na verdade é a condição inicial, né? Que eu considerei que todas as variáveis são iguais a 0, né? Então, o x1 velho é 0, né? E o x1 novo é esse que eu acabei de calcular, né? Que é 1, só que eu vou fazer um novo, né? Ou seja, aqui vai dar x1 novo igual a 1,2, certo? Note que é bom, para entender direitinho o método, fazer o seguinte, pessoal. Esse x1 aqui, eu não vou usar para mais nada. Eu esqueço ele, certo? Eu calculei ele como calcularia um método de Gauss-Seidel normal, só que eu tive que atualizar essa variável com o relaxamento, pegando o valor dele dessa iteração e da anterior, né? Agora, o método é de Gauss-Seidel. Toda vida que eu atualizo uma variável, que eu calculo uma variável, eu devo usar essa variável, certo? Bom, vamos agora fazer o seguinte, vamos calcular a variável x2. Quanto é que vale x2? x2 é igual. Então aqui a gente calculou o x1, né? Aqui a gente calculou o x1. Vamos calcular o x2, talvez um pouquinho mais para o lado aqui, deixa eu ver. Vai poder sobrar espaço para fazer o x3 depois no mesmo quadro, né? x2 é 8. Bom, 8 menos 2x1. Qual é o x1 que eu vou usar? Ora, como o método Gauss-Seidel faz normalmente, o último que eu calculei. O último que eu calculei teria sido esse aqui, só que eu corrigi ele, então não vou usar mais esse aqui, vou usar esse aqui, ó, certo? Vou usar o 1,2, né? Menos o x3. Quanto é que vale o x3? Bom, o x3 eu não tenho nada calculado ainda, tenho que usar o x3 da iteração anterior, que é 0. Né? Então, dividido por 2. Então, 8 menos 2, x1. O x1 último que eu calculei, que é esse aqui, menos x3. Eu não calculei nenhum x3 ainda, tive que usar o da iteração anterior. Né? O último que eu calculei, né? Então, aqui, eu vou ter o x2, 8 menos 2,4, né? Dividido por 2. Né? Então, vamos à calculadora aqui, pessoal. Calculadora científica, vamos deixar ela aqui, ó, do ladinho, né? 8 menos 2,4 igual 5,6 divide por 2, 2,8, beleza? 2,8 então, o x2, certo? Bom, só que agora eu tenho que achar um novo x2, né? Como é que eu faço? Eu vou fazer x2 novo é igual ao lambda x2, então vai ser 1,2 vezes x2 novo, que é o 2,8, né? Menos 1 menos lambda, que é 0,2, vezes o x2 velho, né? Então vai dar 1,2 vezes 2,8
menos 0,2 vezes o x2 velho. O x2 velho da interação anterior vale 0. Né? Vale 0. Então, o novo que eu calculei agora, 2,8 da interação anterior, que é 0. Aí eu vou fazer o novo x2. Bom, no meu x2 novo vai ser x2 novo vai ser 1,2 vezes 2,8. 3,36. Tem que botar aqui o 3,36, certo? Bom, vamos calcular agora o x3, certo, pessoal? x3. Então, vamos lá. 12 menos o x1. Bom, como eu falei aqui, pessoal, note, quando eu calculei o x2, né? E aí eu atualizei o x2 com o fator de sobre-relaxamento, né, como lambda, em vez de usar 2,8, eu vou usar o 3,36 agora. Então, esse que eu calculei aqui, ó, eu não vou usar para mais nada. Meu valor do x2 dessa iteração aqui, o último que eu calculei, que vai estar valendo, que agora é o 3,36, certo? Aqui é importante, tá? O pessoal confunde, às vezes vem aqui e acaba usando esse x2 que foi calculado, mas na verdade a gente tem que corrigir ele, né? Usar o fator de relaxamento ou sobre-relaxamento, certo? Então, ó, o x3 é 12 menos x1. Qual é o último x1 que eu calculei? O último x1 que eu calculei está aqui, pessoal, 1,2. Né? Porque lá eu não vou usar mais, vou usar o que eu corrigi, né? Então, 12 menos 1,2, que é o x1, corrigido já, menos, então o x3 é 12, menos x1, menos 2x2. Menos 2 vezes x2, que é 3,36, dividido por 2. Tá? Então, vamos novamente na calculadora para ver quanto é que dá o resultado, né? Então, 12 menos 1,2 menos 2 vezes 3,36 dividido por 2. x3, 2,04. Né? E agora eu tenho que calcular o x3 corrigido, né? x3 novo. Né? Então vai ser 1,2 vezes o x3 novo, que é esse aqui, ó, 2,04, que eu acabei de calcular, menos 0,2, que é 1 menos o lambda é 1,2, né? Então, menos 0,2 vezes o x3 velho. O x3 velho, eu estou na iteração 1, o velho que eu tenho é da iteração anterior, que é 0, que é a condição inicial, ou aproximação inicial, né? E tudo isso aqui dividido por 2, né? Então, vamos lá na calculadora de novo. Desculpa. Dividido por 2 não, né, pessoal? 1,2 vezes o x3 novo, que é esse aqui, menos 0,2 vezes o x3 antigo. Não tem nada de olhar para a aproximação do x3 aqui, né? Nada a ver. Tem que olhar para a atualização. X3 eu já calculei aqui, ó.
Agora eu só vou atualizar ele com o lambda, né? Então, eu vou ter que simplesmente multiplicar por 1,2, né, pessoal? Então, vai dar 2,04 vezes 1,2. Dois vírgula 448, né? Beleza? Bom, agora se nós vamos calcular o erro, né, nas três variáveis aqui, pessoal, eu vou calcular o erro. Bom, novamente, né, pessoal, o x3 eu não vou usar esse aqui, certo? Tá? Eu vou usar esse x3 último agora. O x3 que está valendo para mim é esse da iteração 1, né? Então, x1 da iteração 1 é esse, x2 é esse, x3 é esse, né? O novo sempre, né? Já com o fator de relaxamento, né? Note que cada vez que eu atualizo, como no método de Gauss-Seidel, eu vou usando esse valor atualizado para calcular a próxima variável, né? Não é o método de Jacobi. Eu não espero atualizar, acabar uma iteração para atualizar todas as variáveis. Já vou atualizando à medida que eu vou obtendo uma variável, já vou usando essa no cálculo da próxima variável, né? Mas para a atualização dessa variável, eu uso o valor dela na iteração anterior, né? O valor antigo dela para poder usar o fator de relaxamento. Aqui, se a gente for olhar, o valor inicial de todas elas é zero, né? Então, se eu for calcular o erro em x1, em x2, em x3, os três erros vão dar 100%, né, pessoal? Como no método de Gauss-Seidel, que a gente já tinha visto anteriormente, na primeira iteração, ó, o primeiro valor é zero, 3 menos 0 aqui, sobre 3, né? O valor atual dá 100%. Aqui 1 menos 0, deu 100% também, né? E o erro na variável 3 também deu 100%, né? Então, voltando lá para a nossa iteração, aqui, então a gente está falando da iteração 1, o erro nas três variáveis, né? O erro nas três variáveis, o erro 1 percentual é igual ao erro 2 percentual, que é igual ao erro 3 percentual, que é igual a 100%, claro, porque o valor inicial é zero, né? Então, alguma coisa menos zero sobre essa alguma coisa vai dar 1 vezes 100, vai dar 100%, certo? Agora, nós vamos partir para a iteração 2, certo, pessoal? Vamos partir para a iteração 2, então vamos lá. Iteração 2. Né? Vamos calcular então o x1. x1 vai ser 4 menos 2x2. Bom, qual o x2 que a gente vai usar aqui? O último x2 que a gente calculou, certo? Então vamos voltar na iteração 1. Qual o x2 que a gente vai usar? Esse aqui? 2.8? Não, eu corrigi ele, né? Com o lambda, 1,2, e então eu vou usar 3.36, certo? 3.36. Menos x3. Qual o x3 que eu vou usar? Bom, eu acabei de começar a iteração 2, estou calculando x1. Vou usar o x3 da iteração anterior, da iteração 1. Qual o x3 que eu vou usar? O x3, esse aqui, 2.448, que foi corrigido com o lambda, né?
Eu calculei ele normalmente, deu 2,04, e aí eu corrigi ele. Logo depois que eu calculo, eu já corrijo, né? E aí o que passa a valer não é mais o 2,04, é o 2,448. 2,448. E vamos ver como é que dá isso aqui. Vamos na calculadora. Parênteses aqui. 4 menos 2 vezes 3,36 menos 2,448, né? Que é 2x1 menos x3 sobre 4, né? E agora isso aí dividido por 4. Menos 1,292. Beleza, pessoal? Então, menos 1,292. Certo? Bom, agora a gente vai ter que atualizar o x1. Como é que a gente faz? Então, o x1 novo da segunda iteração, né? x1 novo vai ser igual, né? Como a gente tinha feito na iteração anterior, né? Lambda x1 novo, ou seja, 1,2 x1 novo, mais 1 menos lambda x1 velho. 1 menos 1,2 dá menos 0,2. Então, menos 0,2 x1 velho, né? Então, vai dar 1,2 vezes... Para dar espaço aqui, para depois a gente poder calcular o erro, vou colocar um pouquinho mais aqui para frente. Espera aí. E então, 1,2 x1 novo, que foi o que eu acabei de calcular, que é menos 1,292 menos 0,2 vezes x1 velho. Qual é o x1 velho? É o x1 da iteração anterior, né? O último que eu calculei. Então, eu venho aqui na iteração anterior. Qual é o x1 novo? Note, esse aqui, lembra? Tinha dado 1, mas eu corrigi ele e não uso mais 1, né? Da iteração 1, o x1 que está valendo é esse aqui, ó. Corrigido, 1,2. Certo? Então, vamos lá agora na iteração 2. x1 o velho, né, que é o da iteração anterior, deu 1,2. Né? O dessa interação, ó, deu menos 1,292, né? Que é o x1 novo. E lá na outra tinha dado 1,2, certo? Já corrigido, né? Tem que usar, como eu falei, o velho da iteração anterior. Da iteração anterior, o que está valendo é isso aqui, ó. Por isso que é bom, a gente corrige e já esquece o anterior. Sem a correção, esquece o que não foi corrigido, né? No anterior, o que não foi corrigido. Calcula como x2 aqui, corrige, esquece o que não foi corrigido. O que está valendo é o corrigido. Sempre o que está valendo é o corrigido, certo? Tem que prestar atenção aqui para a gente não errar, né? Método de Gauss-Seidel sobre relaxamento. Agora vamos fazer o seguinte, vamos usar a calculadora aqui, né, novamente, para resolver isso. Então, ó, 1,2 vezes, abre parênteses, menos 1,292 deixa eu ver se dá certo botar o sinal aqui agora. Tá. Menos 0,2 vezes
1.2. Então tá lá. Menos 1 menos 1,7904. Novamente, esse x1 da iteração 2 eu achei, na verdade, foi menos 1.292. Mas agora eu corrigi ele, esse aqui eu não uso mais. O que vai valer agora para o x1 é menos 1,7904, certo? Então vamos aproveitar e calcular o erro para essa variável. Vamos calcular o erro para essa variável, certo? Então, o erro na variável 1. É 1 percentual. Né? Então, o módulo ficou muito grande aqui, né, pessoal? Vamos economizar espaço aqui para poder depois caber as outras variáveis. O E1 vai ser o módulo. Bom, do valor atual do x1, que é o corrigido já, menos 1,7904, menos o valor do x1 anterior, né, da iteração anterior, que é o velho, né, e na verdade tá aqui, né, 1.2, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. x1 deu 1.2, certo? Né? E agora, nessa iteração, eu achei menos 1.7094. Né? Certo? Então, menos 1.7904 menos o valor da iteração anterior, que é 1,2, sobre o dessa iteração, que é menos 1.7904. Né? Na verdade, claro, vai dar um erro grande aqui, porque ele estava positivo e agora ficou negativo. Né? Isso não quer dizer que não vá convergir, né, pessoal? Esse erro aí vai dar um valor grande, né? Fazendo esse cálculo aí, deve dar 167,02%. Né? Apesar de ter aumentado o erro aqui, não quer dizer que vá divergir. Tá? Deu uma oscilada grande, né? Vamos dar uma conferida só nesse cálculo aqui. Fica 1.7904 negativo, né? Mas aí o negativo soma mais 1.2 dividido por 1.7904. 167 vezes 100, né? 167%. Beleza? Então tá. Vamos agora, pessoal, calcular. A gente terminou aqui então a variável, dá um risquinho aqui, terminou aqui a variável x1, vamos agora para a variável x2. x2 igual 8 menos 2x1. Qual o x1 que eu vou usar aqui? O último que eu calculei. E eu acabei de calcular o x1, né? Está aqui o x1, ó, menos 17904. Então, o x2 vezes x1, menos 1,7904, menos x3. Bom, eu estou na iteração 2, né? Eu não tenho ainda o x3, tenho que usar o x3 da iteração anterior. Né? Quanto é o x3 da iteração anterior? Vamos lá ver.
Aqui, ó, corrigido já, 2.448. Então, x2, 8 menos 2x1, aqui, menos x3, daqui. Dividido por 2. Então, vamos ver quanto é que dá esse valor, né? Na nossa calculadora. Então, vou pegar nossa calculadora aqui. Cadê a calculadora? Calculadora. Abre parênteses. 8 menos 2 vezes 1.7904 com sinal negativo. Menos 2.448, fecha parênteses, dividido por 2. 4.5664. 4.5664. Então vamos lá, pessoal. 4, né? Só que eu vou ter que corrigir, né? Vou ter que corrigir o valor do x2. Então, vamos corrigir o x2 aqui, ó. X2 novo vai ser igual a 1,2 vezes o x2 novo, né? Que é 4,5664 menos 0,2 vezes o x2 velho. O que é o x2 velho, pessoal? O x2 velho é o x2 da iteração anterior, né? O x2 da iteração anterior. Vamos ver quanto é que vale o x2 lá, ó. X2 velho está aqui, ó. Eu estou agora na iteração 3, né? Então, o da iteração anterior, 3.36. Então, na calculadora, vamos ver quanto é que vai dar isso aí. 1,2 vezes 4,5664 menos 0,2 vezes 3.36. 4.876877, né? 4.8077. Então, 4.8077. Como a gente não pode esquecer, esse valor aqui, o x1, a gente atualizou, não usa mais esse, está valendo esse aqui agora, né? x2 não usa mais esse. O resultado foi esse, mas a gente atualizou ele com o fator de relaxamento, deu uma acelerada nele, né? Esse de 4.56 foi para 4.8, tá vendo? Vamos calcular o erro agora, nessa variável, o erro na variável 2. O valor atual, 4,8077, né, que é o valor que eu calculei agora, menos o da interação anterior, né, que eu acabei de colocar aqui, ó, 3.36, né, mas a gente pode ir lá conferir, ó, até que é o x2 da interação anterior, 3.36, está aqui, ó.
sobre 4,8077 vezes 100. Né? Vamos calcular esse erro aí. Então, isso aí, menos 3,36 é igual, dividido por 4,8077. 30,11%, né? O erro. Beleza? Vamos fazer agora o que a gente acabou de fazer para a variável 3, na iteração 2, né? Então agora na variável 3, x3 igual 12, tá lá a equação do x3, né? Aqui, né? 12 menos x1, qual é o x1 que eu vou usar? O que está valendo, esse aqui, ó, o último que eu calculei. Então, menos x1. Então, menos 1,7904. Né? Menos 2x2. Menos 2 vezes x2. Qual o x2 que está valendo? O último, atualizado, 4,8077. Dividido, uma equaçãozinha lá, dividido por 2 aqui, ó. Né? E agora, vamos na calculadora para fazer o cálculo disso aí, né? Então vai ficar 12 mais 1,7904 menos 2 vezes 4,8077. Agora pega isso aí e divide por 2. 2,0875. 2,0875. 2,0875. E agora eu tenho que atualizar o valor do x3. Sempre usando a regrinha lá, x3 novo. Vai dar o lambda, que é 1,2, vezes o x3 novo, né? Que é esse último que eu calculei aqui, né? Menos lambda, que é 0,2, vezes o x3 velho. Quanto é que é o x3 velho da última iteração? x3 da última iteração, está aqui, 2,448. Né? Só dar uma conferida, que é a variável x3, 2,448. Né? Então, fazendo esse cálculo aqui, o x3 novo, que é o que vai estar valendo de agora em diante, né? Quanto é que vai ser, né? 1,2 vezes 2,075 menos 0,2 vezes 2,448 igual
pessoal? Aqui eu errei, né? Aqui tem um errinho aqui. Eu copiei ali, faltou um 8 aqui, ó. X1 novo é 2.875 aqui, né, pessoal? Aqui, ó. 0.875. 0.875. Vamos lá de novo na maquininha. Calculadora. Então, 1.2 vezes 2.0875 menos 0.2 vezes 2.448. 2,054. Então, 2,0154, certo? Novamente, agora eu não uso mais esse aqui. Esse aqui não uso mais. O que está valendo? O que está valendo é esse aqui, certo? Vamos calcular o erro, então, esse aqui. Vamos calcular o erro, o x3, então, o erro da variável 3, nessa iteração 2, é igual ao valor atual, né? Que está valendo, que ali é 2,0154 menos o anterior, que na verdade está aqui, né? 2.448, né? Mas vamos dar uma olhada lá na iteração anterior. X3 que está valendo da interação anterior, esse aqui, ó, 2,448. Né? 2. Dividido por 2,0154 vezes 100. Certo? Então, fazendo essas continhas aí agora, 2,0154 menos 2,448 igual, divide 2,0154, deu 21%, né? É o módulo da 21 daí, né, pessoal? 21,46%, né? Isso aí vezes 100, né? É módulo 21,46%, certo? Né? Essas duas variáveis elas tiveram uma aproximação, então o erro baixou de 100, né? Essa daqui só que aumentou. Vamos fazer a iteração 3 então agora, para ver o que acontece na iteração 3, né, pessoal? Então vamos passar lá para a iteração 3. Né? Iteração 3. Certo? Vamos calcular o x1. Vai ser igual a 4 menos 2 vezes x2. Qual é o x2 que está valendo aqui? O último que eu calculei, que é o da iteração anterior. 4,8077. x2, né? Então, menos 2x2 menos x3. Dividido por 4, né? x3 da iteração anterior, quanto é que é, pessoal? Está aqui, 2,0154. 2,0154, né?
os que estão valendo, né? Então, a calculadora vai ver qual o valor que a gente vai conseguir. 4 menos 2 vezes 4,8077 menos 2,0154 igual, divide por 4, menos 1,9077. Note que a solução exata é 2, pessoal. Olha como ele foi agora quase para cima da solução. Tá vendo? Então, precisa que passe um pouquinho aqui, porque a gente vai usar o fator, né? Mas vamos lá, vamos calcular agora o x1 corrigido, né? x1 novo. Lambda, x1 novo, que é menos 1,9077, menos 1 menos lambda, que é 0,2, vezes o x1 velho. x1 velho é da iteração anterior, da 2. Qual é o x1 velho que está valendo? Aqui, ó, pessoal. Menos 1,7904. Né? Menos 1,7904. Né? Vamos dar uma olhada. Quanto é que vale isso, né? Então, 1,2 vezes 1,9077 com sinal negativo, menos 0,2 vezes 1,7904 também com sinal negativo, igual 1,9312 menos 1 Note como ele aproximou mais da solução. A solução é menos 2, tá vendo? Note agora aqui, pessoal, eu corrigi, né? Eu corrigi esse valor que eu achei com o lambda. Agora, esse aqui eu não uso mais. O que está valendo é esse aqui. Certo? Então, vamos calcular o erro agora. O erro na variável 1, né? Consigo calcular aqui. Acho que vai ficar muito apertado, né? Vamos calcular aqui mesmo. O erro na variável 1 vai dar menos 1,9312 menos o valor anterior sobre esse valor aqui, né? Isso tudo vezes 100. Certo? Qual que é o valor anterior? x1 na iteração 2. Então, vamos voltar para a iteração 2. x1 na iteração 2. Menos 1,7904. Que eu já tinha colocado aqui para poder calcular o lambda, né? Então, na calculadora, quanto é que dá esse erro aqui, né? 1,9312 com sinal negativo mais 1,7904 é igual dividido por 1,9312 com sinal negativo, né? Vai dar um erro de 7,2%.
né? 7,29%, né? Então, %, certo? X1 é calculado. Agora, vamos calcular o X2. X2 igual 8 menos 2x1. Qual x1 que eu uso aqui? Olha, o último que eu calculei. Tá aqui, pessoal, ó, já corrigido. Menos 2x1 menos x3. Bom, não calculei nenhum x3 ainda nessa iteração. Então tem que pegar o da iteração anterior, que é a iteração 2. X2 que está valendo 4,8077. Estão vendo aqui, pessoal? 4,8077. Então, x2 é igual a 8 menos 2x1 menos x3. Vamos dar uma conferidinha no x3 ali, né? Iteração anterior. Eu errei o x3, é 2,0154. Estou calculando x2, pessoal. Então é 8 menos 2x1, que é dessa iteração. Está aqui, ó. Menos x3, que é da iteração anterior, né? X3 está aqui, ó. 2,0154. Divide por 2. Então, vamos lá com a nossa calculadora. 8 menos 2 vezes 1,9312, sinal negativo, menos 2,0154 igual, divide por 2. 4,9234, né? 92,35, tá? Certo? Beleza. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que atualizar o x2, né, pessoal? Novamente, então tem sempre esse trabalho aqui, fazer um novo x2. x2 novo vai ser igual a 1,2, que é o lambda, vezes o x2 novo, que é 4,9235, menos o menos lambda, que é 0,2, vezes o x2 velho. O x2 velho, que é o anterior, é o da interação anterior, né? A gente vai ter que ir lá no x2 velho para ver quanto é que vale da interação anterior. Claro, para essa interação aqui era o novo, mas agora para a gente é o velho, que a gente já está lá na terceira, né? 4,8077. Vamos ver quanto é que dá isso aí. Então, esse valor aí, né? Vezes 1,2, está lá, ó. Menos 0,2 vezes 4,80
77. 4,9466. Note como ele já foi mais para perto de 5. Tá vendo que a solução do x2 exata é 5, né? É menos 2 o x1 e x2 é 5, certo? O erro, vamos calcular o erro aqui do ladinho, aqui, ó. O erro da variável 2. Então, quanto é que vai dar? 4,9466, 4,9466, menos aqui o valor anterior, que é o valor antigo, né, do x2, que a gente tem aqui, ó, 4,8077, que é da outra iteração, né, x2 da iteração anterior, 4,8077, está aqui. Certo? Aqui não vamos esquecer, quando eu calculei o x2, atualizei ele, esse aqui eu não uso mais. Da iteração 3, o que está valendo agora é esse aqui. Certo? Vezes 100 aqui, né? Quanto é que vai dar esse erro? 4,9466 menos 4,8077 dividido por 4,9466. Aqui a gente teria que ter feito antes, pessoal. Vou fazer de novo. 4,9466 menos 4,8077 igual, divide por 4,9466 igual vezes 100, 2,8%, né, pessoal? O erro aí, certo? 2,80. Então, o erro aqui. Certo? Vamos fazer agora, finalmente, pessoal, para a gente, a última variável, x3, x3, 12, menos o x1, que foi o último que eu usei, está aqui, ó, menos 1,9312, menos 2, x2, que eu acabei de calcular, 4,9466, claro, os valores corrigidos, né? Então, 12 menos x1 que está valendo, que é menos 1,9312, está aqui, e menos 2x2. Menos 2x2, x2 está valendo, que é esse aqui. Né? Então, já calculei nessa iteração e já atualizei, claro. Né? E agora a gente tem que pegar a calculadora nossa aí para ver quanto é que tem isso aqui. Né? É, 12 mais 1,9312 menos 2 vezes 4,9466 igual, divide por 2, 12,019.
2,019, né? A nossa máquina aqui, vamos ver. Beleza. Certo? Bom, agora a gente vai atualizar esse valor do x3, né? Então, o x3 novo vai ser igual a 1,2 vezes o x3 novo menos 0,2 vezes, é um probleminha longo, né, pessoal? Vezes o x3 anterior. Tem que ir lá na iteração velha, né, na iteração anterior. 2,0154. Então, o lambda vezes o x1, o x3 que eu calculei agora, menos 0,2 vezes o x3 da iteração anterior, que é a iteração 2. Aqui, ó, 2,0154. Então, agora com a nossa calculadora na mão, vamos lá, 2,019 vezes 1,2 menos 0,2 vezes 2,0154. Então, deu 0,197. Tá. 2, deu quase igual, né, pessoal? Olha lá. Deu 2,0197, certo? 2,0197, né? Então agora, o que eu vou usar não vai ser esse aqui. Né? De agora em diante, o x3 da terceira iteração que está valendo é esse aqui. Tá? Se a gente calcular o erro agora na variável 3, eu vou ter o valor atual, que é 2,0197, sobre 2,0197, que é o último que eu calculei já corrigido, menos o da interação anterior, que estava valendo, né? Que é 2,0154. Mas vamos lá só para dar uma conferida. Interação 2, o x3 que está valendo, esse aqui, 2,0154. Claro, eu já tinha usado ele aqui em cima também. 2,0154. Tudo isso aqui vezes 100. Então deu a nossa calculadora. 2,0197 menos 2,0154 igual dividido por 2,0197 igual vezes 100. Zero 0,21%, né? 0,21%. Bom, pessoal, você já deve ter percebido que usando o sobre-relaxamento, nós estamos indo mais rápido para a solução, certo? Bom, agora é o seguinte, pessoal, depois de várias iterações, tá? Eu vou colocar aqui o seguinte, pessoal, depois de 4 iterações, cinco iterações, pessoal. Nós fizemos até a terceira, né? Mas se a gente fizesse até a quinta,
tá? Então vou escrever aqui, ó. Se a gente fizesse várias iterações, fizesse mais A4 só e A5, tá? Na iteração 5, a gente ia chegar a esses valores aqui, eu vou colocar de x1, x2 e x3, e a esses erros aqui, o erro em x1, o erro em x2 e o erro em x3, certo? Então, na quinta iteração, eu ia chegar x1 menos 1,9952, o erro de 0,38%, o x2 4,9928, quase 5, né? Um erro de 0,18% aproximadamente. E a variável x3, que o valor exato é 2,0042, com um erro de 0,18% também. As duas com 0,18%. Né? Note que a solução exata, pessoal, é menos 2, deu quase 2 aqui, né? Quase menos 2, 5 e 2, com erro abaixo de 1%. Na verdade, ficou abaixo até de 0,5%. Tá vendo? E com 5 iterações. Quando a gente resolveu esse mesmo problema, tá? Com Gauss-Seidel tradicional, aqui, ó, nós levamos 10 iterações para o erro e ainda uma das variáveis ficou acima de, bom, as duas abaixo de 1%, né, mas aqui com erro 0,94%. Tá vendo? A solução exata é essa, né, menos 2, 5 e 2. Né? E, então, realmente, dependendo do método, né, dependendo do sistema, usar o método de Gauss-Seidel com sobre-relaxamento ou sub-relaxamento vai depender do sistema, né? Realmente é uma estratégia interessante, né, pessoal? Aqui a gente tem a solução exata, né? Ó, menos 2, 5 e 2, né? Ficou muito próximo realmente dos valores, né? Bom, eu vou deixar, não vou colocar isso aqui. Tá? Vocês já perceberam a utilidade do método, né? Então só tem que tomar cuidado sempre, atualizar, né? E o valor, depois que foi atualizado, o que foi recém-calculado, sem atualização, a gente descarta ele, né? Como a gente fez aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein?